Muito bem, começamos mais um Empreenda SC com muito conhecimento e relacionamento. Do meu lado, Anderson. Manda, Anderson. É isso aí, Felipe. Empreendasc.com.br. Ali você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. É isso aí, @sou Felipe Rangel e o... Rapaz, @AndersonKRDZO. Olha aí, cara. Sensacional, começamos mais um episódio e estamos com... E não é o João, né? Pois que tá desse O lado. que tá acontecendo nessa mesa aqui? O João tá do outro lado, cara. João, Fala, muito galera. bem. Vamos entrevistar o homem, cara, que começou o projeto todo. Quem diria? E a gente sente muito orgulho de estar sentado dele do outro lado e podendo conversar, né, cara? Abrir o jogo aí pra galera. Vamos contar muita história. E dizer pra você agradecer e dizer pra vocês que é uma responsabilidade estar do lado de cá, cara. É diferente, né? É, tipo, deixar na mão de vocês e perguntar. Porque, de fato, quando o convidado senta aqui, a gente que tá desse lado aí, às vezes não percebe, né, o convidado com certeza se prepara pra vir e tal. E tá do lado de cá é muito bacana, cara. Bacana mesmo. Obrigado pela oportunidade, a gente tá gravando isso aí. Obrigado pela surpresa. já vou mandar a braba, né, cara? Quem é o João, cara? Quem é o João? Essa pergunta é ampla, mas dá pra gente começar o rolê aí. Cara, quem é o João? Tentar responder com a maior sinceridade possível. Cara, o João é um inconformado. Acho que se puder resumir é isso. É um inconformado, é um cara inquieto, um cara determinado. A gente falou com a Angélica sobre isso, né? É. Eu sempre fui Teimoso, né, João? eu sempre fui inconformado, cara. Eu tenho dificuldade de entender as coisas. Eu sempre me pergunto muito o porquê das coisas. Eu procuro questionar muito. Eu sou chato nesse sentido até, às vezes com os meus amigos, com as pessoas ao meu redor, porque eu quero entender e até entender eu não descanso. Mas depois que eu entendo, eu meio que assimilo aquilo, absorvo aquilo pra mim, né? Então, cara, o João é inconformado, é um cara que a vida inteira buscou fazer algo. E eu acho que no meu íntimo, assim, obviamente que eu sempre tive os meus desejos, as minhas vontades pessoais, e a gente sempre busca sanar as nossas vontades pessoais. Quem negar isso é uma mentira, não, mas o cara que atinge o grau de maturidade e abre mão das suas próprias vontades em benefício dos outros e tal, já é um santo, é um cara especial, né? E eu luto pra isso, eu luto pra chegar nesse nível, um cara que trabalha pelo outro, trabalha pelo bem comum, né? Mas basicamente é isso. O João é um cara que nasceu aqui em Blumenau e sou formado em administração por puro acaso, né? Por pressão familiar, por negócios e tal, e no fim foi bom. Mas se eu fosse resumir a pergunta não foi no que eu sou formado, né? Mas resumir seria isso, cara. Um cara inconformado, um cara que corre atrás, um cara que desenvolve ideias, um cara que acredita em projetos, um cara que quer o bem das pessoas. Um cara filosófico, né? Um pouco, Filosofia. cara. A gente vai filosofar um pouquinho, eu acho, hoje. Porque é que a filosofia, falando nisso, né? A filosofia é a base do conhecimento, né? A filosofia é o estudo do saber, né? Então não existe conhecimento sem filosofia, né? Tu acha que esse teu lado filosófico, né? Tu sempre abordou várias vezes aqui no nosso podcast. Esse teu lado filosófico aflorou por conta do cemitério e tudo mais, né? Esse teu lado filosófico, ele mais te ajuda ou te atrapalha hoje, assim, olhando para toda a tua trajetória? Cara, depois que eu me apeguei à prática religiosa e entendi a importância da espiritualidade e da fé, ele me ajuda. Mas o lado filosófico... Quando a gente não assimila a verdade, o lado filosófico ele pode ser ruim, na minha opinião. Porque quando a pessoa que filosofa demais, que vamos supor assim, que questiona tudo o tempo inteiro, que não assimila uma verdade, que está sempre em dúvida, porque a filosofia é isso, né? É o estado permanente de dúvida no sentido de buscar o conhecimento, buscar o saber, entender o saber. Então, quando tu não assimila uma verdade, eu acho que pode ser prejudicial. Quantos filósofos da história da humanidade que a gente já conheceu e estudou, que terminaram a vida... que ficou maluco, que se matou, né? Quantos filósofos? Então, assim, quando você não se apega à verdade, e aí o Olavo de Carvalho fala isso, né? Que não existe filosofar sem a espiritualidade, sem a fé, sem a religião, sem entender que existe uma verdade absoluta e essa verdade absoluta ela se traduz através de nosso Senhor Jesus Cristo, entende? Então, mais ajuda do que atrapalha. Hoje eu acredito que ajuda bastante, porque apesar de ser um cara questionador, que busca entender o conhecimento e o saber, eu tenho uma verdade para mim, e essa verdade está dentro do ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não que eu seja perfeito, pelo contrário, né? Sou um cara cheio de... Não, quem te conhece
Eu não sou Tô exemplo. brincando. Não, Mas a gente tem 15 anos de amizade, só pra gente deixar claro aqui, né? Eu conheço o João, ou pelo menos uns 15 anos acho aí, que né, 15 João? anos, tranquilo. Cara, né? eu tô bem à vontade aqui, tá? Pra gente trocar essa ideia. Eu acho que foi Bacana, bom, na né? verdade, Legal, a gente sentar legal. aqui, tá? Tem um monte de pergunta pra te fazer, tá, cara? Eu não sabia, tá? Já, não, vamos chegar lá. Cara, eu considero... Deixa eu só falar aqui. Eu considero tu um cara... Fica o registro aqui, um cara muito culto. Um cara que, pô, sempre que se fala em um assunto... E, cara, tu aprofunda muito, até por essa questão de filosofar e tal, né? Que no começo a gente brincava um pouco, mas eu acho que é interessante, cara, a forma de pensar, porque tu é um cara muito culto. Leu muito, tenho certeza que leu muito, estudou muito. E, cara, eu admiro isso, porque Obrigado, eu sou um cara que eu sempre aprofundei, cara, sei lá, nas minhas habilidades. No mundo prático, vamos dizer assim. Isso, cara, não fui um cara muito de estudar. Da né? teoria. Da teoria, isso. E eu acho isso sensacional, cara. Eu vou dizer bem a real, assim. Eu comecei a ler, eu comecei a pesquisar e me aprofundar mais por causa de ti, cara. Que massa, porque eu não tinha esse hábito, tá? Porque eu me sentia meio... O exemplo arrasta, né, cara? Não, o a ambiência exemplo arrasta. A ambiência, hoje a gente vive numa ambiência, a gente é muito próximo, né? Uma rotina. Então, pô, a gente faz negócio junto, a gente tem um empreenda. Cara, tu vem aqui na Arte Pro, a gente tem um relacionamento de representação, de indicação. Então a gente convive muito e isso fez com que eu buscasse mais essa forma de ser, né, cara? Porque era totalmente diferente, desconecto da minha realidade. E eu acho isso massa, cara. E é engraçado. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Tá, fala. Qual que é a dica pro cara conseguir concentrar numa leitura, cara? Vamos lá. Uma pergunta que eu sempre quis te fazer. Boa. Cara, eu sou um cara que eu leio, mas eu não consigo... Será? Às vezes penso que eu não consigo me concentrar porque Absorver, eu tenho né? 100 cérebros, né? Então eles ficam... Pensa aqui, pensa ali. E eu não consigo me... Isso deve ser um hábito. Eu acredito. Eu vou te dizer que assim, eu fui realmente um leitor voraz. E até antes de responder o que eu acho que possa ser uma dica, uma maneira concreta de tentar resolver, olha a minha filosofia que eu vou aprofundar, não, vai chegar na resposta. Mas é o meu jeito, eu não sei ser diferente, entende? Quando tu diz, o João é um cara culto, eu realmente não me acho. E olha que loucura que eu transpareço. Talvez eu seja, de fato, mais, mas o fato, quando você adquire muito conhecimento, e eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa muito entendida, mas de verdade eu já estudei bastante, já li bastante. É inevitável você perceber o quanto você não sabe. Porque quanto mais você sabe, mais, né? Aquele negócio de Sócrates, né? Só sei que nada sei, que é até clichê, mas é uma realidade absoluta, assim. Por mais que tu pode mastigar livro todo dia, que tu vai se sentir um ignorante. Porque quando tu começa a entender que tu aprende, tu estuda, tu começa a perceber que tu não sabe nada. E aí cada dia tu tá aprendendo. E o mais massa que eu acho, para dar uma dica para quem quer aprender, quem quer entender, quem quer talvez desenvolver essa questão de ser culto, que nem todo mundo tem vocação intelectual, mas assim, tu pode aprender o tempo inteiro, se tu olhar as coisas do jeito certo. Eu, por exemplo, quando eu assisto uma série de Netflix qualquer, eu observo a construção dos personagens, a forma como os personagens se comunicam, o que o autor da série ou o roteirista está tentando me transmitir. Então, o olhar que tu tem para as coisas é a maneira que você tem de aprender. E tem gente que só assiste pela aquela injeção dopamínica de ver uma série e ver o fim lá, o grande finale com o ator principal. E não, tem todo um conjunto ali que pode te ensinar muita coisa. Mas voltando para a tua pergunta, falando sobre... E aí, isso é uma coisa que eu deixo aqui. Quer estudar, quer aprender mais? Cara, olhe para as coisas com o olhar de quem quer aprender, quem quer estudar mais. Isso é muito filosófico, assim. Porque a gente aprende... Cara, eu tava limpando o meu jardim ontem. Já vou responder a pergunta do livro, mas... Tava limpando o meu jardim ontem com a minha mulher lá, A gente tá com 2 cachorros, um monte de cocô, tinha um monte de coisa no jardim que tava lá uns dias já pra gente limpar. E o trabalho manual, ele ensina muito. Eu limpando aquele jardim, eu comecei a observar o quanto as coisas se deterioram se a gente não cuida, o quanto a vida cotidiana é prazerosa, porque no fim, ver o jardim limpo foi gostoso. E aí, tu entende? Tudo limpar o jardim pode te ensinar muita coisa. Ser útil. Inclusive tem um texto do Olavo que fala sobre o quanto tem muita gente que estuda filosofia num trabalho manual. O filho do Olavo fez um post esse dia sobre isso. Mas enfim, não vou me alongar. Agora, de maneira concreta, quando falo de leitura, eu falo sobre a minha experiência, sobre o que eu vivi. Eu realmente li bastante, eu devo ter lido, sei lá,
cara, não é legal mentir porque eu não vou saber o número total, mas deve ter sido uns 300, 400 livros, sei lá, ao longo dos últimos, da minha vida aí, talvez mais, até 500, 600, sei lá. Eu li muita história, muito romance, né? Muita literatura, assim. E literatura engrandece muito, porque literatura forma o teu imaginário, né? Tem gente que acha que ler um livro de historinha, sei lá, vou dar um exemplo, Machado de Assis, que tem os contos de Machado de Assis, ou qualquer livro aí, Hamlet, de Shakespeare, enfim, falar de algumas coisas mais, assim, bonitas, né? Para não falar de Harry Potter, mas pode ser Harry Potter também. Todos esses livros, eles te ensinam muita coisa. Não precisa ler um livro técnico para tu aprender. Se tu souber e tiver esse olhar de conhecimento, entendeu? De tu ler algo tentando aprender algo, né? E no fim, a inteligência, o que é? A inteligência, isso não é meu, isso eu aprendi. Quem transmitiu para mim foi Taguara Fernandes, tá lá. A inteligência é um grande álbum de figurinhas, com várias figurinhas, e a inteligência é a capacidade de você armazenar essa quantidade de figurinhas e articular o raciocínio entre elas, que você adquire conhecimento e inteligência. Né, de você ter várias experiências, vários conhecimentos. O teu repertório de ideias que a galera fala, né? Porque quem tem repertório tem comunicação, tem diálogo, né? Fala do assunto, o cara sempre sabe alguma coisa, que é como eu sou, né? Até um pouco chato nesse sentido. O cara fala de futebol, eu sei alguma coisa. O cara fala sobre natação, eu sei alguma coisa. O cara fala sobre Nova York, o cara sabe alguma coisa. Porque tu vai armazenando isso. Mas para concentrar na leitura, o meu grande conselho é, primeiro de tudo, leia aquilo que você gosta de ler. Eu comecei lendo gibi. Eu lia muito Turma da Mônica, desde moleque. Depois eu passei para alguns livros mais robustos. Me lembro que quando eu tinha, sei lá, meus 11 anos, eu li um livro do Professorinho, eu não vou lembrar o nome, mas ele tinha tipo umas 80 páginas. Eu mergulhei muito daquilo, que era um livro tipo de 80 páginas que eu tinha lido. E era um livro de 80 páginas com letra grande e figuras e tal, mas era um livro de 80 páginas. E aquilo, 80 ou 70, enfim, não vou lembrar o número exato, mas eu mergulhei daquilo. Então primeiro comece lendo aquilo que você gosta, né? É óbvio que você pode ter um filtro, né? Por exemplo, nos mundos de hoje a gente tem muito conteúdo ruim, muito livro lixo, né? Muita ideia merda sendo compartilhada. Então toma cuidado no livro que você está lendo, é óbvio. E privilegia os clássicos, assim. Tem muita história boa. Senhor dos Anéis, por exemplo. Senhor dos Anéis é um baita de um clássico. E tem muito conhecimento ali, transmitido através da relação, da ideia, da história do herói, né? Do Frodo, que é um cara... Eu não vou ficar falando de Senhor dos Anéis porque eu não sou especialista, mas tipo... A trajetória do pequeno herói que era subjugado, né? Que era lá um hobbit e se tornou o grande vitorioso. Tem toda uma história, um universo e tal. Então comece lendo o que você gosta, né? Porque quando você gosta de algo, você se apega àquilo, né? E segundo não pare. Não pare de ler. Nunca. Entendeu? Porque as pessoas elas têm a mania de deixar as coisas... É óbvio que assim, no mundo de hoje, quando eu comecei a ler, a gente não tinha a quantidade de estímulo que a gente tem hoje, né? Tem que também parar para analisar isso. Hoje o jovem, por exemplo, teu filho, né, que é um moleque, nem lê direito, eu acho, nem sei se lê. Ele não deve estar nessa... O pai lê, né? Mas tipo assim, o teu filho... Mas não lê. Teu filho, quando ele tiver, sei lá, 10 anos, que vai... Aí, 8 anos, que aí tá começando a leitura e tal, ele vai ter tanta opção, cara. Ele tem o Xbox, ele tem a Netflix, ele tem a Disney, ele tem o Prime, ele tem o YouTube, ele tem o Spotify, ele tem uma porra... Tem o Gimbal. Ele tem uma porrada de coisa, cara, que o livro perde a graça. Então, quando eu comecei a ler, não tinha tanta coisa. Qual que era o nosso divertimento quando ia, sei lá, 9, 10 anos? A gente esperava, sei lá, o desenho na TV Globo, que era um determinado horário. TV Globinho. E nem sei se era TV Globinho ainda, era a época daquela cachorra lá da Patrícia. Como? TV Colosso. TV Colosso, TV Colosso. Então, TV Colosso tinha Caverna do Dragão. Então, lá no começo, quando eu comecei a ler, foi mais fácil, porque a gente não tinha tanto estímulo. Então, a leitura era uma forma de se entreter, né? Eu lembro quando li Harry Potter, e o Harry Potter não é um livro legal, é uma construção de um universo bem interessante. A J.K. Rowling foi muito feliz na trajetória do Harry Potter. Ela deveria ter matado o Harry no final, nunca vou perder essa opinião. O Harry tinha que ter morrido. Ela não quis matar ele, mas tudo bem. Deixa pra lá, não vou entrar nessa polêmica. Os caras que gostam de Harry Potter, né? Por favor, não se ofendam. Mas é um livro que tem algumas influências negativas, né? Que trata a magia como uma coisa boa. Então, olha a complexidade, né? A magia não é uma coisa boa, entende? E ele é tratado como algo bom, isso influencia. Então, tipo, tomar cuidado com a leitura, assim. Porque aquilo que a gente lê, de alguma maneira, fica na gente. Aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, de alguma maneira, fica na gente. Porque assim, e esse é um entendimento meu. A gente tem que agradecer os patrocinadores para não esquecer. Calma que eu já vou puxar. Tá, mas esse é um entendimento meu, tá? Assim, a linha do tempo, o tempo é uma ilusão.
na minha opinião. O tempo, o que é a eternidade? A eternidade é a ausência do tempo, certo? Olha onde eu fui longe demais, mas vai ser legal. Se a eternidade é a ausência do tempo, o que é isso? Quer dizer que a eternidade é um local, é um lugar, é um ambiente, onde tudo que aconteceu no tempo tá junto. Entende? Esse é o meu entendimento de eternidade, graças ao Pedro Augusto, que é o influencer que eu acompanho. Então, se Deus está na eternidade, ele não está no tempo. Então, ele vê tudo que acontece no tempo simultaneamente. Se isso é uma verdade, se tu aceita isso como uma verdade, quer dizer que tudo que você faz, tudo que você consome, tudo que você lê, tudo que você ouve, de alguma maneira está em ti também. Está junto. Em algum momento da vida, tu entende? E isso é muito real se a gente começar a perseguir. Entende? E muitas vezes influencia a gente de um jeito que a gente não sabe. Sim, são as crenças até. Quando a gente fala de Vou dar um exemplo assim, já deve ter acontecido com quem ouve a gente. Sei lá, um dia do nada tu começou a chorar. E tu não entendeu por quê. Mas lá no fundo, lá do ambiente que tu tava, tinha uma música que tu nem ouviu, mas que despertou um gatilho em ti de um momento que aquela música tocou e tava triste. Sinapse. E então tomar cuidado com o que lê hoje em dia é muito importante. E abdicar dos estímulos prazerosos que o vídeo, que o Reels do Instagram traz e abrir um livro. Porque no fundo, cara, pra ler bem, cara, é sentar a bunda na cadeira e ler. Não tem segredo, tá ligado? Agora, se tu começa lendo aquilo que tu gosta, que é o que eu falei antes. Se tu começa a ler aquilo que tu gosta, independentemente de ser um conteúdo técnico ou uma história, e tu ficar nessa rotina, tu vai acabar gostando. Para quem é da nossa idade, eu recomendo sempre ler os contos do Sir Arthur Conan Doyle, que é do Sherlock Holmes. Todo mundo conhece Sherlock Holmes. Os contos do Sherlock Holmes, existe um box que são um conjunto de livros, porque o Sherlock Holmes tem 4 livros, se eu não me engano, que aí são mais robustos as histórias, mas a maioria das histórias de Sherlock Holmes eram contos que o Sir Arthur Conan Doyle escrevia para um jornal. Sim. Então são contos curtos, tu entende? São contos assim de 4, 5, 8, 10 páginas. É uma história com começo, meio e fim. Em 5, 6, 7, 8 páginas. E Sherlock Holmes é animal. Tipo, o personagem é muito bom. Então eu sempre recomendo. Cara, quer começar a ler, quer adquirir o hábito da leitura e tem mais ou menos a minha idade, cara, lê Sherlock Holmes. Tu vai ficar de cara. Porque a história é massa. E prende, né? Sem contar que tu aprende um monte sobre a cultura britânica da época, assim. Sobre a figura... Porque a gente é reflexo da Europa aqui no Brasil. Então tem vários costumes nossos que surgiram lá. E aí tu começa a pegar algumas coisas que são muito interessantes. Mas enfim. E costume que nós temos aí, João, é de chamar os patrocinadores, né? Tá certo. Queres começar com o nosso patrocinador? Arte Pro, eu vou apresentar. O convidado apresenta hoje. Arte Pro Comunicação Visual. Nossa letra caixa, totens, adesivos luminosos, envolvente frota, a nossa patrocinadora massa, você já conhece, na Arte Pro Comunicacão. Você conhece todo esse sistema, né, Andy? Sensacional. Formento Playgrounds para todo o Brasil, de madeira plástica, altíssima qualidade. De Blumenau ao Acre, cara, aquele parquinho colorido, bonito, de qualidade que todo mundo conhece. Um abraço pro Formento. O Formento, nosso parceirão, né, cara? Manda aí, João. Outbound Pro gere mais clientes para a sua empresa, uma ferramenta inovadora. Ela gera leads B2B. Você vai lá na ferramenta, pesquisar, eu quero comunicações visuais. Aí vai aparecer vários contatos lá e ela compila os dados para você, né? Rede social, e-mail, enfim. A gente usa o Outbound Pro aqui na nossa equipe, no Empreender SC, e eles têm um CRM integrado, ou seja, toda uma gestão desse lead para que o seu time de vendas faça o acompanhamento. O Outbound Pro é nosso parceiro, obrigado pela parceria. E é isso aí, depois do Outbound, cara, que geram vendas, né? Leads e vendas, porque tem que ser um bom vendedor. Tu não é vendedor, João? Já conversamos sobre isso, mas sou. A gente precisa fazer investimentos, né, cara? Fazer o dinheiro render. E na W1 Capital, o escritório vinculado a XP Investimentos, você pode fazer. Diversifique seus investimentos com a assessoria deles, da W1 Capital. Eles atendem toda Santa Catarina, escritório deles novo aqui em Blumenau. E os caras estão em todo o Brasil aí, fazendo um belíssimo trabalho. Para quem conhece aí, né, conhece a XP Investimentos, então sabem quem são realmente esses parceiros nossos aqui do Empreenda SC. É isso aí. E a Sicredi, Felipe, ela é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Está presente em todo o território nacional, com mais de 8 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Eu sou cooperado Sicredi, obrigado pela parceria. E a Sicredi está presente também, João, no Empreenda SC, né, cara? Está presente, é isso. Sensacional. Ótica Varela, atuando com EPIs de grau ótico para o seu colaborador, né? Então faz o atendimento aí para empreendedores, atende aí Kremer, Karsten, cara, grandes indústrias regionais aqui. E além disso, eles têm a ótica também, né? A ótica que é a loja, né? Para você comprar o seu óculos de grau
enfim, né, armações, tem toda uma gama de produtos e marcas aí na loja que fica aqui na Itopapazinha e no Badeford, né? No Terço Salto, Badeford. É isso aí. Sei, João Manda. Ponsone, espaço que conecta no mercado há mais de 34 anos com lojas em Blumenau, Rio do Sul. A Ponsone tem um foco em proporcionar conforto e ergonomia para todos, com produtos de alta qualidade, sempre se atualizando. É só seguir as redes sociais da Ponsone, são móveis modulares e projetos especiais. Obrigado a galera da Ponsone. SSA quem é, Anderson? SSA Materiais Elétricos. Quem que é SSA? Quem é SSA? Sérgio Adriano. Pega de surpresa, né, cara? Não estava o Anderson combinado. só falou, apresente os patrocinadores. Sérgio Sandro Adriano, nossos parceiros, cara. SSA Materiais Elétricos, uma distribuidora, Anderson, de materiais elétricos. Entendem muito do assunto, tem uma baita de uma loja, né? Fazem todo o acompanhamento da obra para você não ser burlado. Preço acessível, porque eles são distribuidores. Então, maravilha. Cara, João, e a gente tem a informação que a gente tem um polo de materiais elétricos, distribuidor, né? Isso só assistiu o Empreender Cast que você vai descobrir. Vai descobrir, é isso aí. Fernando Construções Incorporadora e Imóveis, é especialista na construção de casas de alto padrão. Obrigado, Fernando. São mais de 12 anos de experiência e 300 projetos entregues aqui na região. Caramba. Desde a execução do projeto até a chave na mão, você pode contar com o Fernando. Obrigado, Fernando, por acreditar na gente. E é claro, o apoio dos nossos parceiros, Madrugadão Lanches, Agência Áurea, Jovem Pan Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan, divulgando os nossos episódios todos os dias, e Restaurante Dona Ana do Badeford para o mundo. E ali que é um ambiente que a gente brinca, né? Que é um ambiente network, né, eu não conheço o Restaurante Dona Ana. Ah, tá brincando, meu. Para! Eu preciso ir lá, gente. Beta, se tu tá ouvindo esse episódio, desculpa, perdão, nosso time... Temos que fazer uma reunião do Empreenda lá. Fechou. Vamos marcar uma. Em compensação, eu bato o cartão aí, né, Beto? Muito bem, João. Cara, vamos continuar a nossa conversa aqui. Um cara que tem tanta informação na cabeça, né? Eu tenho como um pensamento o seguinte: tem cara que tem muita coisa na cabeça, aprendeu muita coisa e não consegue botar em prática aquilo que aprendeu, cara. Por quê, cara? Cara, aí vem um grande... Até eu anotei aqui, ó, prática versus teoria, né? A gente tá... Eu não consigo ler a tua fonte. Não, a gente tá conectado. Quando o cara Exato. Quando o cara aprende demais, ele fica com medo. Eu acho que isso é natural. Não é que aprender mais fica com medo, não é isso, né? Óbvio que tem conhecimento que te estimula a prática, né? Tu aprende, tu sabe fazer, tu vai lá e faz. Ok. Né? Mas quando tu absorve conhecimento demais e vai pra vida intelectual, tu começa a observar... Eu não posso generalizar, porque tem muita gente da vida intelectual que tem histórias de sucesso na prática, né? Vocês já ouviram falar na obesidade mental? É justamente sobre isso? É tu acumular muita informação e não praticar, talvez, entende? Assim, eu acho que isso é um vício, tens razão. A obesidade é um vício, é isso aí. O cara que quer aprender demais sobre muita coisa acaba não indo pra prática por causa do vício de aprender. É tipo aquele cara que faz uma faculdade, quer fazer outra, Eu acho que o cara não faz porque ele tem um vício de aprender e não consegue botar na prática. Só que também, cara, a prática ela é complicada. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sei todos os elementos e eu sei o que fazer para emagrecer. Vou trazer esse exemplo à tona. Eu sei que eu tenho que comer menos carboidrato. Na minha realidade, tá? Eu não sou nutricionista, talvez os nutricionistas aí vão dizer, tá errado isso aqui. Mas na minha opinião, falando que já funcionou para mim, eu que já emagreci mais de 20 quilos de gordura, né? Então, eu posso falar sobre a minha experiência. Então, assim, eu sei que eu não posso comer muito carboidrato, tenho que fazer low carb. Eu sei que o jejum funciona para mim, porque já funcionou uma vez. Eu sei que eu tenho que praticar exercício físico e é isso. Então, se eu fizer jejum, não comer muito carboidrato e praticar exercício físico e cortar o álcool, eu vou emagrecer. Por que eu não emagreço? Se eu sei. A decisão, né? A prática, ela é complexa. E aí vem a questão da decisão. A prática, ela é complexa. Então, saber como se faz não quer dizer fazer. Sabe aquela coisa? Tu sabe mesmo, então desce pro play. Tá ligado? Tem um negocinho no Instagram, não tem? Quem não tem as manhas não entra, não. Não tem um negócio assim. É isso, cara. O maior engenheiro do mundo, brother. O maior engenheiro do mundo. Pode ser um baita de um calculista que não acompanha a obra, que não entende o mestre de obra, que não vai lá ver o ferro ser colocado, ele não pode garantir a estrutura do prédio. Entende? Por quê? Porque ele tem que ter acesso à sondagem, ele tem que saber se o pedreiro amarrou o ferro direito, ele tem que saber a quantidade de areia que colocaram na massa. Não é só fazer o cálculo, a teoria não garante o prédio de pé. É a prática. E a prática só quem tem é quem faz, quem aprende fazendo, entendeu?
Então é complexo, cara. Respondendo a tua pergunta, assim, eu acho que a galera que absorve é essa coisa quando você falou de obesidade mental. O cara acaba se viciando em aprender e se justificando para não fazer. E eu te confesso que eu fui um pouco assim também. Eu sabia que tu ia puxar. Eu fui um pouco assim também. De aprender e fazia pouca prática. Só que também o conhecimento te traz... O conhecimento ele te coloca num lugar onde tu começa a questionar a necessidade do fazer. Sabe? Eu acho que de alguma maneira quem estuda demais, quem filosofa demais, acaba perdendo um pouco da visão material do mundo, sabe? Tipo, do ter. Sai desse patamar que tem solo. Superficial, né? E fica aqui. O cara fica muito no mundo da teoria, ele perde um pouco essa questão do ter, sabe? Sim. Não vou dizer que eu não queira ter um conforto, que eu não queira ter uma boa casa, um bom carro. Ambiência, né, irmão? Mas mais por uma questão de que eu sei que para eu viver, para eu passar para o próximo nível, eu preciso fazer isso, do que pela necessidade de ter, dando como exemplo esse relógio que a gente presente. Eu não precisava ter um relógio, não era da minha necessidade pessoal ter um relógio. Mas eu fui ver um relógio, por quê? Porque eu tô chegando num momento de conquista e pensei, um relógio é um bom troféu. Fui provar na loja, minha mulher viu, depois nessa outra semana decidiu me dar de presente. Foi muito legal até a atitude dela. Mas não é porque eu precisava ter um relógio para chegar com ela. Não é uma preocupação. É mais ligado a uma questão que transcende, sabe? De olhar para o relógio e dizer, cara, merecimento. Eu tô conquistando, sabe? É um exercício pessoal, né? De merecimento, de conquista, de atingir objetivos e se premiar por isso, né? Eu acho que vem um pouco de encontro com aquilo que a gente fala aqui, que não é sobre o dinheiro, né? Não, empreender não é sobre o dinheiro. É sobre... Quem ganha mais dinheiro é quem não corre atrás de dinheiro. É quem corre atrás de fazer o bem, de entregar um propósito, né? Eu acho que... Apesar de que a palavra propósito, convenhamos, ela se banalizou hoje em dia, né? Tudo é propósito, e a galera também mente pra si mesmo, porque o dinheiro é importante, porra, né? Se não ganhar dinheiro tá errado. Mas não é o dinheiro, não é correr atrás de dinheiro que vai te trazer dinheiro. Pegava um pouco no pé do Anderson sobre isso, não pegava, Anderson? Fala a verdade. Sim. O Anderson sempre foi muito, tem que ganhar dinheiro. Não, cara, tem que fazer bem feito. Uma hora o dinheiro vem. É isso aí. Eu sou dessa opinião também. Cara, já que tu puxou empreendedorismo, João, quando que foi... Cara, não o start do empreendedorismo, que tu já vem, né, de uma família empreendedora, né, o pai, né, o seu Alcione, dá um abraço aí pro seu Alcione, e, né, um abraço pro seu Alcione aí, queridão. Tomara que ele esteja ouvindo. Ele vai assistir, certeza. Pai assiste o filho, cara. É uma referência para mim, com certeza é uma referência. Mas o momento que tu decidiu empreender sozinho, o que te fez despertar a empreender sozinho, tomar coragem e seguir o mundo do empreendedorismo aí, João? Eu vou dividir a pergunta em duas. Eu vou falar sobre a primeira vez que eu empreendi e depois falar sobre essa fase empreendedora mais recente que eu decidi empreender sozinho. A primeira vez que eu empreendi, cara, e isso é muito real, é muito concreto. Que idade? É muito verdadeiro. Que idade que eu me lembre, né? Ok. Eu tinha ali uns 11 anos, sei lá. 11, 12 por aí. Que foi o seguinte, eu estudava num colégio... Eu estava num colégio mais... Eu estava num colégio simples, fui transferido para um colégio mais abaixo. Eu estudava no Machado de Assis, foi Bom Jesus. Né? O pai decidiu que seria melhor, eu aceitei. E na época eu fui cheio de crenças, né? Saindo de uma escola pública para uma escola particular. Meu pai, com várias preocupações, comprou um tênis melhor, né, me colocou assim, tipo, tu não é menor do que ninguém, tá ligado? Tu tá indo pra uma escola particular, mas tu não é filho de pobre, não. Tipo, pelo amor de Deus, sem nenhum tipo de preconceito pra escola pública, porque tem muita gente abastada em escola pública. E tem escolas públicas que são muito melhores, que tem tanta condição do cara aprender quanto em escola particular. Né? Não tô generalizando aqui. Sim. Óbvio que a gente sabe que as escolas particulares são melhores, né, em índices e ensino e tal. E meu pai tomou aquela decisão e eu fui pra lá cheio de crenças e tal. E, cara, lá eu comecei a entender a dinâmica social. Eu passei por uma série de problemas na minha adolescência, pré-adolescência ali, por causa de... E aí eu fui percebendo a dinâmica social e precisava de um dinheirinho para comprar para ir no, sei lá, no boliche e tal. E o pai era meio... Nesse sentido, ele sempre foi um cara que me deu de tudo e tal, mas ele não me dava uma mesada, né? Era uma coisa meio assim, tipo, cash pega, né? Cash faz, né? Tipo, né? Corre atrás. Corre atrás. E aí, cara, eu lia muito gibi e eu e minha mãe tínhamos uma prática quando eu era mais novo. A gente ia no Book Center comprar um monte de gibi, que é um sebo, né?
E a gente vendia os gibis velhos e comprava o gibi novo. Quer dizer, vendia o nosso gibi e comprava outro gibi velho também, né? Mas... Então eu descobri que o Book Center comprava livros, comprava gibi. Aí eu comecei... Quem estimulou a leitura? Mãe? A minha mãe que a mãe estimulava mais a leitura? O gibi sim, o gibi vem dela, a leitura do gibi e tal. O meu pai não é, o meu pai era um cara de revistas, assim. Veja, assinava super interessante. Mas só pra gente fazer um parênteses aqui, porque... Não, mas depois a gente vê quem puxou. Aí sobre a minha primeira vez que eu empreendi, aí eu peguei e descobri isso e tal, e aí eu comecei a observar, porra, o poder da informação, né? O Book Center compra gibi. E aí eu armazenei isso. Aí, sei lá, um gibi, Book Center pagava, sei lá, 25 centavos, tô supondo, e vendia por 35, né? Eu pensei, pô, se eu comprar por 15 e vender por 25, eu tô ganhando 10 centavos. E aí eu inventei essa história. Não, eu compro gibi, Isso aconteceu uma vez, mas eu me lembro disso. Porque eu tava incomodado que eu precisava ter dinheiro, porque eu tava num ambiente que eu precisava ter dinheiro, e acho que alguma coisa sempre me movia, meu pai nunca dava dinheiro. Não é que nunca dava dinheiro, às vezes ele dava, mas ele era aquela coisa, não era mesado. Era sempre que o cara podia e tal, né? E cara, olha o que aconteceu comigo, cara. Eu falei pra galera, acho que comprei um gibi ou outro e tal, mas tinha uma bibliotecária que eu entrei na mente dela. Eu disse, não, eu faço coleção, eu quero comprar e tal. E ela ficou um dia de trazer um monte de gibi pra mim. E no dia que ela trouxe, eu tava sem o dinheiro. Ali, cara, eu aprendi a dinâmica do empréstimo, da informação, de tudo, cara. Eu peguei, fui no Fábio da cantina. O Fábio nem se deu. Vou mandar esse episódio pra ele. Até hoje a cantina é dele. Fui lá no Fábio, me empresta X reais, não lembro se era 10 ou 15 ou 20. Lembro que era bastante dinheiro, 10 reais na época. Sei lá, 2002, 10 reais era o equivalente a uns 50, 100 pila hoje, certo, né? Ele olhou, vou te emprestar e tal, que história é essa e tal? Eu disse, não, cara, me empresta. Pô, deixa a minha bicicleta aí. Aí disse, não, então se deixar a bicicleta aí, empresta. Fui lá, peguei a bicicleta, deixei a garantia, tá ligado? Garantia, peguei o dinheiro. Fui na biblioteca, comprei o gibi da mulher e paguei mais barato, naturalmente. Fui no Book Center, sei lá, vendi por 20, tô supondo aqui. Peguei, voltei e devolvi o 10 pro Fábio e peguei a bicicleta. Esse foi o meu primeiro ato de empreendedorismo que eu me lembro, né? De ter feito algo para ganhar dinheiro. E quando eu olho para trás, cara, eu penso o quanto isso foi importante, assim, esse meu jeito de não ter medo, de correr atrás, de fazer acontecer, entende? De verdade, isso é algo que estimula a gente, né? Depois eu fiz várias outras coisas, aí vendia vela no dia de finados, inventava. Eu sempre quis ter alguma coisa, assim. Me lembro quando as lan house surgiram e tal, queria ter uma lan house e tal. Só que aí meu pai, agindo de maneira que ele acreditava ser o certo, me estimulou. Eu queria fazer história na faculdade ou jornalismo. E meu pai me estimulou a fazer administração. Por vários motivos, né? Por negócio da família e tal, né? A gente é empresário, que nem tu mesmo falou, vem de berço. E, cara, por muito tempo isso foi pesado pra mim, de eu não poder ter feito o que eu queria. Hoje eu olho pra trás e percebo que tinha que ser assim mesmo. Fiz administração e tal. Só que na universidade eu fui picado pelo bicho da política, né? Eu fui picado pelo bicho da política através do movimento estudantil. E ali a minha vida virou assim. Eu virei político. Sabe disso? Quantos anos da minha vida foram dedicados à política, né? E por muito tempo eu me dediquei de verdade à política e confesso aqui que por muitos anos foi por vaidade mesmo. Por querer ser líder, por querer aparecer, né? Por querer ser melhor, aquela coisa da vaidade, sabe? E quando eu decidi, então, nos últimos anos, respondendo mais uma vez a tua pergunta, quando tu decidiu empreender? Sozinho. Sozinho, que aí no caso eu saí dos negócios da família tal, o meu pai toca o cemitério, eu trabalhei por muitos anos no cemitério, participei daquilo ali de alguma maneira. Tem algumas coisas ali que eu acho que... Durante a política teve ali toda uma eu acho que eu pude contribuir, que eu pude contribuir na jornada que eu tive lá, né? Foi legal, foi importante. Sim, tive vários ideias, desafios, né? Eu e meu pai várias vezes divergirmos, acho que por choque geracional, por estilo. O meu pai era um cara... perfil parecido, né? Vocês são muito iguais, cara. O meu pai é muito conservador também, eu um pouco mais arrojado, mais novo, com vontade de arriscar. Mais novo, tudo natural. E cara, assim, eu me arrependo de algumas coisas, poderia ter sido diferente, mas também são coisas que fogem ao meu controle, choque geracional é isso, e a gente não tem muito o que reclamar. Mas faz parte, assim, a vida segue e tá tudo certo. E aí chegou um momento da minha vida que eu fui pra política de novo, assumi um cargo público e, cara... Eu me lembro que aí eu já tinha mais ou menos a imobiliária e a gente fez uma venda. Eu estava na prefeitura ainda, mas eu já tinha um sócio tocando o negócio. Eu não participava do negócio naturalmente, porque eu tinha um cargo público lá.
no WhatsApp às vezes e tal, mas rolou uma venda e entrou uma grana, assim, entrou acho que 10 mil. E isso eu tô falando, sei lá, 2021. Se for pra pensar, não faz muito tempo. Eu sempre fui do empreendedorismo, dos negócios, estimular desenvolvimento econômico, mas muito pro lado político e pouco pra prática empreendedora. E ali, quando entrou aquele 10 mil, eu disse, porra, tem dinheiro na mesa, cara, dá pra fazer. Entendeu? Tem um vídeo no Reels do Instagram, que às vezes é vício, mas às vezes ensina um pouco também, né? Tem um vídeo que o cara fala assim, que a mulher chega pro cara... Depende do algoritmo, né? Ó, que tu curte ali, ó. Depende que tu... O cara... Fica a dica, curta coisas interessantes. A mulher chegou pro cara e perguntou assim, qual a maior mentira que já te contaram na vida, né? Aí o cara responde, it's not that simple, né? Que ele fala assim, não é tão simples. Aí elas... Não, mas qual é a maior mentira? Pode falar, não precisa, é pra mim e tal. Não é tão simples. Não, mas qual é a mentira? Não é tão simples, é a maior mentira que já me contaram na vida. Uhum. Porque para esconder a facilidade com que as coisas andam, a galera, não é tão simples. Empreender não é tão simples. Eu vou te dizer uma coisa. E a câmera tá em mim ali, alemão. Não que empreender seja simples. Mas, cara, não é difícil. Não é impossível. É só uma questão de fazer. Tá ligado? E ali, quando entrou aquele 10K, aquilo veio para mim e disse, cara, peraí, tem dinheiro aqui. E aí eu comecei a criar um projeto mental de me desvencilhar da política. Então eu tinha alguns projetos que eu queria entregar dentro da prefeitura, participei, acho que terminei a minha trajetória política de uma maneira legal, entreguei um cargo bacana, pude deixar um pouquinho do meu jeito de pensar ali dentro. O sistema é foda, parceiro, é difícil, não é fácil. Admiro muito quem tá lá dentro, né? Os gestores públicos é foda pra caramba. Mas aí eu fui para empreender. Então, aonde que veio a decisão de empreender? Primeiro de perceber que dava para fazer. Tá ligado? Porque o cara quando tem medo de empreender é porque ele acha que não dá. E quando tu percebe que não dá para fazer, aí tu vai. Eu acho que isso foi um negócio fundamental. E aí depois, óbvio, cara, vem toda a questão de entender da importância, porque assim, eu cheguei nos 30 anos, meu aniversário 30 anos, antes mesmo desse cargo público, dessa história, foi muito pesado. Meu aniversário 30 anos é uma data marcante. Foi no meio de uma pandemia, tinha recém me separado de uma noiva, estava começando a conhecer a que veio a ser minha atual esposa, que agradeço a Deus ter colocado na minha vida, né? Pessoa que me salvou de mim mesma, uma pessoa maravilhosa. Temos as nossas dificuldades, como em todo relacionamento, a gente não adianta fingir que o mundo é cor-de-rosa, mas eu amo ter dificuldades do lado dela, porque é parceira, tu entende? E temos uma filha linda e tal, mas enfim, eu tava nos meus 30 anos, eu olhei pra trás, cara, com 30 anos e cara, tudo que eu fiz até ali tinha dado errado, cara. Fui candidato 2 vezes, não deu, coordenei campanha de deputado, não deu. Tudo que eu tinha feito até os meus 30 anos tinha dado errado, tá ligado? E ali pesou, só que eu fiz, talvez eu construí algo, e hoje eu entendo, hoje eu enxergo, que não tem preço que pague no mundo, que foi o relacionamento que eu construí ao meu redor, as pessoas que eu conheci, os amigos que eu fiz, porque foi através desse relacionamento que eu que eu fiz o empreendedorismo florar e fiz os meus negócios, e estou fazendo, né, meus negócios acontecerem. Então a decisão de empreender sozinho e tal surgiu onde? No momento em que eu percebi assim, cara, tudo que eu fiz aqui até aqui deu errado, não, eu preciso fazer uma coisa dar certo. E aí eu ganhei aquela comissão, vi que era possível e aí me joguei pra isso. E aí, cara, tem vários desafios, né, que poderia falar, erros que a gente comete, equívocos que a gente toma. Então tu quer dizer que toda essa rede de relacionamento na política, enfim, até mesmo no cemitério, né? Porque tu conhece, cara, Dona Duda, né? A Duda então, ali, né? Imagina, né? A gente falou várias vezes aqui. Então tu entende que todo esse relacionamento ao redor que até então tinha dado errado, né? Do teu ponto de vista, como acertar, né? Até mais, eu vou além. Todo o conhecimento que ele adquiriu, executando coisas, às vezes não deu certo, mas deu muito certo porque gerou conhecimento e relacionamento. Aprender com o erro, Que é o que a gente bate nas teclas aqui do empreender. Mas além disso, um ponto de vista, então tu disse que o relacionamento ajudou muito. 100%. Eu acho que o relacionamento, cara, é a base de qualquer empreendedor de sucesso. E eu não tô falando isso porque a gente advoga em prol do relacionamento aqui, não, tá? Eu tô falando isso porque eu vivi isso na pele. Eu vivi uma vida inteira... tem uma série de coisas que eu não compartilhei aqui que não convém,
né? De limitações, crenças limitantes que foram colocadas em mim. Eu tive uma família que me deu tudo, mas também uma família desestruturada, pais e mães que se separaram, uma série de traumas que a gente não assimila como traumas, que a gente não tem... Porque assim, não vou ficar só falando de mar de rosas, né? Não é só, tudo maravilhoso no final. Não, é difícil igual. A gente, passei por um monte de problemas, né? Problemas que nem se comparam a sei lá, uma criança que nasceu no meio do deserto da África. Eu não posso também reclamar da minha vida é maravilhosa. Mas eu passei por vários problemas emocionais. E eu luto contra eles todos os dias até hoje. Não é que passou. Só que o relacionamento, cara, me fez ser quem eu sou hoje, empresarialmente falando. Talvez porque a minha atividade é venda, né? A minha atividade é intermediação imobiliária, né? Então eu trabalho com o mercado imobiliário, eu sou dono de uma imobiliária chamada Connect hoje, vocês já sabem, mas só para registrar. Tive uma imobiliária antes, PHNX, e por causa do relacionamento me uni a 2 sócios, cara, que eu agradeço a Deus terem aceitado essa proposta, ao Jackson, mandar um abraço pro Jackson e pro Rony, que se tornaram 2 irmãos mesmo, assim, pessoas com que eu posso contar até hoje, por registrar aqui, o Jackson mandou uma mensagem, felizão, tivemos um resultado hoje importante, e ele mandou para mim assim, tu não é meu sócio, tu é meu irmão, sabe, isso pesa bastante, né, sou muito feliz de, próprio Rony também, hoje conversamos sobre vários outros assuntos, enfim, a gente tá caminhando para um caminho certo, mas o relacionamento é tudo, cara, porque assim, no fundo, cara, quando alguém faz algo, qualquer atitude que tu vai tomar para fazer algo, né, esse fazer algo exige ter contato com alguém no mundo humano. Tu entende? Nem que seja, eu vou emagrecer. Né? Eu vou emagrecer. Cara, vai precisar justificar, chegar pra esposa e pedir pra fazer um prato diferente, ou aprender a fazer um prato diferente, contactar alguém, ou vai ter que ir numa nutricionista. Mesmo que tu for fazer por ti, cara, porque nunca é por ti, cara, é sempre pelo outro. Sempre é o outro, tá ligado? Então o relacionamento é fundamental. Eu acho que o cara que não desenvolve o seu relacionamento, cara, ele tá errando. O cara que não entende a importância de desenvolver as habilidades, as tais das soft skills para angariar relacionamento, ele tá errado. E eu fiz relacionamento, cara, no ambiente mais difícil que existe, que é a política. Porque, convenhamos, é um ambiente hostil, é um ambiente difícil. Que a política nada mais é, a política hoje nada mais é do que a guerra no passado. A política no passado, na antiguidade, era guerra. O rei guerreava contra o rei. Hoje a gente disputa eleição, né? Mas tu entende? A política é um ambiente de guerra. Então eu consegui construir relacionamento no ambiente mais hostil que existe para relacionamento, que é a guerra. E isso foi o meu maior... Isso é o meu maior patrimônio. Meu maior patrimônio está aqui, dentro do meu celular. 11 mil contatos. Para quem tá te assistindo, João, como construir um relacionamento? Tu construiu um relacionamento naturalmente, né? Mas o cara que, eu não... O Andy aqui, né? Quantas vezes já conversou, né, Andy? Como que eu faço pra me relacionar, pra construir um relacionamento? Qual que é o caminho, cara? Cara, assim... O que fazer no teu ponto de vista? Não existe regra básica, mas o primeiro de tudo, assim, procure novos ambientes. Eu acho que... Posso responder pra ver se eu acerto? Por favor. Sabe, eu aprendi com ele, não sei se é isso, é a visão que vocês estão tendo. Como é que eu faço pra ter relacionamento hoje? Eu sento com o camarada e te pergunto, como é que eu posso te ajudar? É isso aí. Eu ia chegar nessa parte. Como é que eu posso te ajudar? Mas tu percebe que para tu sentar com o camarada, tu precisa mudar de ambiente? Tu precisa ir até ele? Então, ambientes. Quer construir bons relacionamentos? Procure bons ambientes. E passa por tudo na vida. Vou dar um exemplo. Academia. Tu pode fazer na academia X, Y ou Z. E cada academia tem o seu perfil de público. Tem uma academia no bairro que é mais simples. Tem uma academia no bairro que é mais suntuosa, é mais cara. E isso, de alguma maneira, divide as pessoas. João, mas não pode ter gente boa na academia simples? É óbvio que pode ter, não é uma regra. Mas tu quer frequentar um local, quer conhecer pessoas boas, frequente bons ambientes, ok? Então o ambiente ele é fundamental. E aí o segundo vem a entrega. Entrega. Quem entrega esperando receber, não constrói relacionamento. Ponto. Ou o cara se entrega pro outro, que é o como posso te ajudar, ou ele não constrói relacionamento. E aí a política contribui nesse sentido um pouco, porque tudo bem que muito no campo da promessa, né? Mas o político, ele sempre tá entregando. Muito no campo da promessa, tá? Não tô dizendo que todo político entrega. Mas quando tu tá fazendo campanha, que é o meu caso, o que eu vou dizer pra ti quando eu vou querer conquistar teu voto? Não, eu vou te ajudar, vou cuidar do teu bairro. Ele tá prometendo entregar, né? Ele não tá entregando necessariamente.
Óbvio, no meu caso eu já tinha entregue muita coisa, tinha feito muita coisa, já tinha construído muita coisa. Tem muito político que nunca fez nada e é político, tá ligado? Vive na enganação do povo. Mas a entrega pro outro, ela é fundamental para construir relacionamento, cara. Se eu pudesse citar, assim, 2 pilares, 2 coisas básicas, é o ambiente e a entrega. E aí tem um terceiro ponto que ele é fundamental, ao meu ver, para tu aumentar o teu nível, né? Se tu mudar o teu ambiente, escolher os ambientes certos e entregar mais do que receber, tu já constrói um relacionamento. Agora, se tu quer realmente ser uma pessoa muito bem relacionada, tu precisa aumentar o teu imaginário. Tu precisa aumentar o teu repertório de ideias, que eu falei lá no começo. Precisa aprender a falar sobre mais coisas. Né? Tu é vendedor. Já sentou na frente de um cliente. 90% do tempo tu fala sobre qualquer outra coisa. 10% do tempo tu vende. Não é assim? Tu senta na frente do cara, como é que tava o Flamengo? Pô, tu viu aquele temporal que deu? E tu fala sobre várias outras coisas. Tu conhece o cliente antes mesmo de tu conversar com ele, né? Aí quando tu chega, cara, eu tenho uma história... quer fazer um relacionamento novo, né? Eu tenho uma história sensacional, cara. O relacionamento pra manter, tu tem que ajudar a pessoa, sem esperar nada de volta. Eu tenho uma história sensacional que assim, a gente tava com um colega, ele tava com um problema com um advogado e tal, e eu não conhecia o advogado, e ele me vamos junto lá e tal. Aí eu, vamos junto lá. Sei lá o que era, nem lembro porquê, mas a gente foi. E aí chegamos lá no advogado, o advogado tava meio de má vontade pra atender ele e tal. E aí eu vi lá na mesa do advogado, eu vi atrás uma lembrança do Museu de Anne Frank, que fica em Amsterdã. E o cara tava meio indisposto. O meu amigo queria resolver o negócio no dia, o cara tava meio indisposto. Tipo, não tava muito afim de resolver, apesar de que ele conseguiria. Aí eu falei, pô, cara, tu já teve em Amsterdã? Aí o cara já... Mas tu foi no Museu de Anne Frank? Pô, eu vi ali, cara, que legal. Pô, eu não fui lá no Museu de Anne Frank, que é legal lá, cara. Pô, como é que foi a experiência? Já começou a me contar e tal, da viagem e tal. Falei, pô, eu fui lá só no do Van Gogh e tal. Eu fui no do Van Gogh também, aí já começou, tal. Cara, conversamos, sei lá, uns 5, 10 minutos sobre Amsterdã. Ele olhou assim, vamos resolver isso aqui, vem cá. De alguma maneira, eu consegui quebrar uma barreira. A gente criou um vínculo por ter frequentado um lugar comum. E por que isso aconteceu? Porque eu estava no ambiente, porque eu entreguei algo, eu fiz ele lembrar de uma memória boa. Tu entende? Ele gostou de lembrar daquilo. E por que eu consegui fazer isso? Porque eu olhei a lembrança e eu tinha o repertório. Eu sabia o que era. Tu tem ali as dicas ao redor, eu conhecia o que era. E aí eu consegui quebrar a objeção dele de resolver o problema. Cara, no fim, meu amigo ficou super grato. Eu nem lembro do advogado, nem lembro qual era a história, não lembro o que era. Mas eu lembro que isso ficou marcado. Porra, eu convenci o cara por causa de uma lembrança, tá ligado? Isso me chamou a atenção, isso até já faz tempo. E isso mostrou pra mim a importância do repertório de ideias. Então, se eu pudesse dizer 3 coisas, cara, primeiro, escolha os teus ambientes. Ambientes bons, pessoas boas. E quando eu falo ambiente bom, não tô falando só de ambiente de grana, tá ligado? Eu tô falando de ambiente... Pessoas que sei lá, querem vai crescer, na igreja, tá ligado? Igreja. Vai na igreja, vai dar uma volta no parque... quer crescer, cara, muda o teu ambiente. Segundo, entrega mais do que tu recebe. E terceiro, aumenta o teu repertório, o teu imaginário, as coisas que tu entende. E isso não necessariamente é estudar. Só precisa ter assunto, cara. Vai dizer, não é muito mais legal conversar com alguém que tem assunto? Com certeza. Né, do que alguém que não tem assunto? Então, respondendo, acho que é isso, cara. Top, João. E os patrocinadores, vamos de novo? Quer deixar só pro final? Já estamos... Tá bom. Já estamos acabando? Não, por quê, cara? Como assim? 50 minutos? Cara. Caramba, cara. A gente não falou do empreenda, cara. Não, nós vamos falar. Nós vamos falar. É que eu queria botar os patrocinadores porque tá muito bom. Tá. Aí tem que ter o cortezinho do patrocinador no meio, então vamos fazer a patrocinador. Arte Pro Comunicação Visual, nossa patrocinadora master. Sensacional. Letras, caixas, totem, adesivo, envelopamento de frota. Vocês podem contar. A gente tem que fazer a foto, diretor, não podemos esquecer. Na Arte Pro Comunicação você encontra muito conteúdo lá sobre a empresa, grandes parceiros. Formento Playgrounds para todo o Brasil, de madeira plástica, altíssima qualidade, entrega de luminária ao Acre, o Brasil inteiro. A gente brinca aqui, produto de altíssimo padrão do Alexandre Formento, queridão. Braço. Meu Deus, deixa eu... Outbound Pro. Outbound Pro, gere mais clientes para a sua empresa. Prospecção excepcional com enriquecimento de dados empresariais na ferramenta B2B, inovadora aí, que mais cresce. Você pode pesquisar e já tem um CRM embutido para atravessar esse lead aí na jornada e acompanhar do começo ao fim o seu time comercial. Gere mais clientes através do Outbound Pro.
somos usuários do Outbound Pro e eles são nossos grandes parceiros. Vendeu W1 Capital, escritório vinculado da XP Investimentos. Todo mundo conhece a XP, sabe da qualidade e da confiança que é essa grande marca. Diversifique seus investimentos com a assessoria da W1. Eles atendem, esse dinheiro aí. eles atendem toda Santa Catarina, hein, Anderson? E o escritório novinho deles vai ser em Blumenau. Os caras estão no Brasil inteiro, Tão mas voando, já que a gente tá aqui, né? Vamos valorizar aí. o escritório daqui. A Sicredi, Felipe e Anderson, é a primeira e a maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional com mais de 8 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Eu conto com o Sicredi. Um abraço pro Guilherme, parceiro do Sicredi. Ótica Varela, cara, esse nome é pesado, cara. Varela aqui, os caras são super reconhecidos aqui pela qualidade, empreendedorismo, João, pai e filho. Os caras estão voando e com um produto diferenciado, né? Atuando no EPI de grau óptico, atendem grandes indústrias aqui regionais, Karsten, Kremer, enfim, né? Atendimento para o empreendedor para fazer o EPI aí do seu colaborador, né? Que é necessário. E além disso, eles são especialistas nisso. E além disso, eles têm uma loja para você fazer o seu óculos de grau em 1 hora, cara. Eu vou lá na Varela. É muito rápido. Eu passo o contato do Carlos, vou marcar com ele pela visita. Sensacional, manda aí. Comprar um óculos novo. Ponsone Espaços que conectam no mercado há mais de 34 anos. Blumenau e Rio do Sul podem contar com essa loja sensacional. São produtos especializados aí para quem quer ergonomia e conforto. Projeto especial, marcas de móveis modulares de referência, enfim, segue a Ponsone nas redes sociais, você vai conhecer um pouco mais dessa empresa maravilhosa. SSA Materiais Elétricos, Sérgio Sandriano, nossos amigos, cara, queridos. Tem uma loja aí de materiais elétricos, distribuidora, fazem gerenciamento de obras, tem muito produto com preço sensacional lá na loja deles, muita variedade, e eles entendem disso porque eles são importadores, né, cara? Os caras são tem preço, tem variedade de produtos, então estão de parabéns. Parceirão. Aí. SSA. E eles são parceiros da Fernando Construções, que é incorporadora em imóveis, especialista na construção de casas de alto padrão, são mais de 12 anos de experiência e mais de 300 projetos entregues na região, assessorando desde a execução do projeto até as chaves na mão, Filipão. Top demais. Essa é a Fernando Construções, são nossos parceiros. Tô ansioso. E é claro, os apoiadores, né, cara? Os apoiadores e patrocinadores aí, parceiros, Madrugadão Lanches, Agência Áurea, Jovem Pan, Blumenau 88.7, estamos nas ondas da Pan, divulgando nossos episódios todos os dias, e Restaurante Dona Ana, do Badenfur para o Mundo, um lugar top demais, meio-dia pro seu network. É isso aí. Para você fazer reunião com o seu colaborador, com o seu cliente. É um ambiente sensacional, comida saborosa e um atendimento diferenciado. Excepcional. Essa é a... Show de bola. Uma cara, agora eu queria chegar na pergunta... Quer fazer? Não vai deixar falar. Vai. Não vai deixar falar, né? Agora é o nosso vai, momento. Diretor. Vai, não, diretor. Eu quero destacar como tá sendo interessante isso aqui. Tá sendo um exercício mesmo, pra gente se conhecer. Somos sócios, né? Pra quem não tá ligado aí, quem tá assistindo. Um abraço pro Paulinho, né? Paulo também tá fazendo falta aqui, né? O nosso quarto sócio. Mas que bacana, que interessante tá sendo isso aqui. Conhecendo um pouco mais os nossos sócios aí de forma mais descontraída. Legal. E tu se desenvolvendo também. Com certeza. No novo ambiente. Não tem como, né? Ambiência, né? Não tem como. E já encaixando uma perguntinha. Isso, manda aí. E passando esse teu desenvolvimento todo, como é que estamos hoje empreendendo? Como é que tá a tua visão no Empreenda SC, na Connect Imóveis? Como é que agregou isso na tua vida, tuas visões? Cara, assim, ó, o Empreenda SC, era isso que tu ia perguntar, não? Lógico. A gente deu time para fazer o sentido da pergunta. O Empreenda SC, cara, para mim é um orgulho, assim. É um filho, né? Que a gente vem criando aí há vários desafios, dificuldades e tal, mas que traz muita satisfação. Principalmente pela equipe, digamos assim, pelo grupo de pessoas que a gente reuniu dentro do clube ali. Quando eu vou numa reunião do clube, eu enxergo aquela galera que é absolutamente heterogênea, né? São pessoas dos mais variados negócios, tal. Tem marceneiro, tem mentora, tem comunicação visual, tem tudo um pouco. Tem loja de imóveis, tem importador, tem loja de roupa. Tem defumados. Tem o quê? Fisioterapeuta, arquiteto. Vai. E aí tu vê aquela galera ali reunida em prol de um bem comum, que é aprender e se relacionar, que é o conhecimento e relacionamento. Cara, isso ali é animal, gente. Olha o impacto que a gente tá fazendo na vida dessas pessoas, né? É verdade.
Então, eu enxergo o Empreender-SC, cara, como um movimento, e eu acho que todo mundo que está aqui hoje aqui nessa mesa, né? Tu, o Anderson, Felipe, o alemão que está ali atrás, que se entrega bastante pela gente também, a Grace também que se entrega bastante pela gente, o Paulo, né, que é nosso quarto sócio, como o Anderson bem colocou, e a Fernanda, que faz os nossos eventos, que é outra também abnegada, que se dedica e corre atrás, né? Uma pessoa de tamanha capacidade. Enfim, todos os que estão envolvidos aqui enxergam o potencial que tem esse negócio aqui. Eu acho que todo mundo enxerga. E saber que isso saiu da minha cabeça, estimulado por uma provocação do Anderson, e enxergar... Cara, quando eu fui entrar na palestra do Daniel, vocês lembram disso, né? A gente fez o evento Talk lá com o Daniel de Oliveira, e, cara, tinha 360 pessoas sentadas, né? E mais umas 40 em pé. Tava socada a rivagem. A Valesca fez a apresentação e tal, e aí eu tô lá atrás para entrar, né? Até rezei um Pai Nosso, Ave Maria lá para dar uma respirada, me emocionei. Foi legal que o Sérgio veio me dar um abraço antes de eu entrar. Esse cara, Deus tá contigo, relaxa. E quando eu entrei ali, que eu vi aquela galera reunida no evento, cara, aquilo ali me surpreendeu. De a gente conseguir ter reunido aquela galera sob uma mesma bandeira com o mesmo propósito. Sabe? Isso ali foi muito punk. Eu acho que ali talvez tenha sido até hoje o ápice da nossa conquista, assim. Aquele evento foi sensacional. A gente pôde entrevistar o Daniel, viu a palestra dele. Foi muito massa, né, cara? Tava junto, pô. Vi todo momento. Exatamente. E aquele... Ali vem um ponto fundamental de quem quer empreender. Não posso me esquecer disso. Porque eu sou um cara que falo bem, me viro e tal, mas eu não costumo treinar pra falar. Aqui no podcast, por exemplo, a gente tá sempre falando, tá tudo certo, tá? A gente não treina, a gente não faz um... E naquele evento, cara, o Bernardinho e o Jojota, na verdade, me ensinaram num podcast que eu ouvi, até super recomendo, se você não ouviu. Acho que o Bernardinho foi 2 vezes no Jojota. Eu acho que foi a segunda vez que ele foi. Enfim, ouve os dois, que os dois deve ser bom. Mas teve numa que ele falou sobre um negócio chamado senso de merecimento. O Cielo fala um pouco sobre isso. O que difere um campeão olímpico do outro? Os caras estão no maior nível, maior hype, chegaram nas finais, são pica. O que vai mudar lá na natação é centésimos segundos, né? Tem atividades que é uma questão de milímetros ali, de pulo e tal. O que difere um do outro? É o senso de merecimento. É, né? O cara saber que ele merece, que ele treinou pra fazer. E aquele dia lá, eu treinei tanto aquele discurso. Lembra que eu ensaiei, estudei o pitch, fiz tudo como tinha que fazer. Naquele dia, eu sentia que eu merecia brilhar. Eu sentia, não, eu mereço estar aqui. Eu mereço isso aqui. Isso faz toda a diferença. Mas falando de empreender, Anderson, assim, eu acho que nem eu nem tu tínhamos noção da dimensão que isso ia tomar quando a gente começou lá naquela mesa, até registrar. O Anderson foi. Isso já tá num episódio que a gente gravou ali. O Anderson veio me falar de um negócio, a gente, vamos fazer outro negócio, registrei aqui e tal, e deu certo. Depois a gente veio entrevistar o Felipe aqui, aí o Felipe veio com a ideia do podcast depois, e aí a gente, vamos fazer o podcast juntos, aquele rolê, e aí o Paulo entra na área de estratégia do lançamento do nosso clube, e isso tudo foi acontecendo de uma maneira, eu acho que nem eu, nem ninguém tinha capacidade e a dimensão de fazer, de entender o tamanho que isso ia acontecer. E eu vou te dizer, cara, a gente não tá nem no 1%, tá? Meu Deus. Essa é a minha leitura. É isso que eu enxergo. Como é que a gente tá? O Empreender-SC, na minha leitura, ele não atingiu 1% do potencial dele. Eu acho. Se a gente se entregar, se cada um que tá aqui, a gente tem... Todo mundo aqui se entrega o suficiente, mas se cada um que se entregar aqui, se entregar o máximo que pode, a gente não tá no 1% do potencial dele. Porque esse projeto aqui, ele tem potencial para ser muito grande, cara. E Deus há de me permitir ouvir esse episódio daqui uns 2, 3, 5 anos e a gente vê, pô, olha, sabe? Porque o que a gente faz, cara, essencialmente, o que a gente faz? A gente condensa conhecimento, a gente condensa esse conhecimento das pessoas e transmite ele como uma forma de motivação e estímulo. Então, no fundo, o que a gente está fazendo é estimulando pessoas, ensinando pessoas. Não digo a gente necessariamente, mas o conteúdo que a gente produz ensina pessoas. Desenvolvimento pessoal e profissional. Então, cara, o William, pô. A história do William, tá ligado? Que eu não vou repetir, porque já contamos quantas vezes aqui. Que, né, o William que ganhava, sei lá, 1/3 do que passou a ganhar quando viu, cara, eu posso empreender, eu posso fazer sozinho. Uma história, né? Entendeu? O William, ele é a concretização do que a gente prega. Não é que todo mundo vai empreender, tá ligado? É óbvio que tem pessoas que nasceram para uma atividade que não é empreendedorismo. E tá tudo bem. Mas se o cara tiver uma mentalidade empreendedora dentro da atividade dele, a gente já fez o fim.
Eu vou dar um exemplo. A Gabi, que é coordenadora da Barão, uma querida, estimada, uma pessoa maravilhosa. Eu estive lá dando uma palestra na Empresa Júnior faz um ano e pouco, sei lá. Ela é uma intraempreendedora voraz, cara. Eu não sei porque que ela me veio à mente, porque ela fez um projeto de empreendedorismo na escola. Entendeu? Então, ela é uma intraempreendedora. Fera. Então, tu pode estar CLT num lugar. Se tu tiver uma mentalidade empreendedora, tu transforma um lugar. Porque não é sobre ganhar dinheiro, mais uma vez. O dinheiro, ele é uma consequência do que tu entrega. Então, como é que tá? Onde é que vamos chegar? Cara, eu acho que, assim, Deus há de abençoar esse projeto, porque o que a gente quer é o bem. A gente não quer o mal das pessoas, a gente quer o bem das pessoas, né? E Deus há de abençoar esse projeto e a gente vê esse negócio aqui crescer a ponto da gente não conseguir entender como, né? Tipo, cara, olha onde a gente chegou, sabe? Acho que já aconteceu isso com a gente, da gente estar naquele palco e olhar, cara, olha onde a gente chegou, né? E acho que isso vai acontecer ainda mais. E veio essa sexta-feira, essa semana, quem tá assistindo isso aqui hoje na quinta, hoje e amanhã, no caso. Vai acompanhar a sequência, né? A gente tá gravando lá uma série de episódios na WK Conexões, que é uma grande empresa aqui da região. Fomos contratados para estar lá, fazer o registro das histórias dos palestrantes, pessoas que estão lá. Incrível. Vai ser incrível. Então, olha o que está acontecendo, né? E com relação a Connect, cara, e os negócios se conectam de alguma forma, né? Que tudo é relacionamento. Eu já falei isso antes, vou registrar de novo. Eu sou muito agraciado por ter dois grandes sócios, duas pessoas formidáveis, pessoas que eu posso confiar, acreditar e tenho muita felicidade de tê-los ao meu lado, sabe? Eu acho que a gente só começou também. A gente está incomodando já bastante o mercado. Mas eu sou muito feliz de atuar no mercado imobiliário. Eu acho que a economia do país como um todo está difícil. Não é uma tarefa fácil, digamos assim, empreender nos dias de hoje. Até porque a gente vive numa bolha e o empresariado é tido como ruim em muitos lugares do Brasil, né? É difícil empreender no Brasil. Mas, apesar de toda a circunstância que a gente vive economicamente, globalmente, né? Olha o desafio. A gente nem tem noção, cara. Se a gente começa a viajar, olha o repertório de ideias agora. O frete marítimo da importação chinesa aumentou 3.000%. Era tipo, eu tô chutando aqui, mas era tipo 400, 600. Pra tu tirar um container da China e trazer pro Brasil antes da pandemia era $600, $400, negócio assim. Chegou a ser 16 mil. Nossa. Hoje acho que é 7, 8. E a gente não tem noção da dimensão do impacto econômico que isso traz pro Brasil. Porque quantos microempreendedores viviam de dropshipping, por exemplo? De revender produto chinês. Ou de importar e revender. E isso aumentou. Se aumentou, o empreendedor vai ficar sem ganhar dinheiro? Não, ele precisa ter um resultado positivo. Ele vai aumentar. Encarece para a população. Então, olha a matemática, a tributação da Shein. Enfim, tu começa a pirar nessa economia global e olha para isso tudo. E a gente ainda está sobrevivendo. E eu não vejo ninguém ao meu redor passar fome. E eu tenho uma visão que é a seguinte, só passa fome quem quer nesse país. Porque esse país aqui, cara, se tu vender bala na... Tudo bem que a gente tá numa bolha aqui em Blumenau, mas se tu vender bala na esquina aqui em Blumenau, tu vive, tá ligado? Se tu vender bala na esquina aqui, tu vive. O cara vive legal até. Tem gente que vem de outra cidade pra vender bala aqui em Blumenau, tá? Isso é verdade que a prefeitura faz esse mapeamento. Né? Os vendedores de morango na sinaleira. E o cara vive, tá ligado? Então eu vejo com muito bons olhos, apesar de toda a situação econômica e o que a gente está vivendo, eu vejo com muito bons olhos, estou muito feliz, assim. Eu acho que o João, empreendedor, ele ainda não chegou nos 20% do que ele tem para viver e entregar, sabe? Eu até às vezes, cara, e isso é uma coisa também importante falar, e eu gosto de falar e eu agradeço vocês me ouvirem. E acho que tá legal, né? Tá legal? Tá legal, manda. Tem muita gente que se sente uma fraude. Vocês já pararam pra pensar nisso, galera? Tem muita gente que se sente uma fraude. Que acha que não é merecedor, que acha que não é capaz, que acha que tem sorte. E por muito tempo eu me senti uma fraude. E aqui, às vezes, eu já me senti uma fraude. Porque às vezes a gente tá conversando com alguém que, porra, tem uma história de vida foda. Sei lá, vamos pegar um exemplo aí, o Alexandre Formento. Porra, sentei com o Alexandre Formento que entrevistei o cara, porra, o cara, sabe, trabalhou não sei aonde, foi gerente não sei aonde, aprendeu a vender parquinho, foi vender parquinho, teve problema com droga, família, não sei o que, superou tudo, hoje é um baita empresário, tem uma indústria, aumentou. Tu olha pra história do cara, meu, quem sou eu pra estar sentado aqui, né, conversando com o cara? Ou sei lá, qualquer outro exemplo de pessoas que a gente já trouxe aqui. Eu trouxe o Formento, que é um amigo querido, já falamos deles várias vezes, né? Aqui é nosso patrocinador e tudo mais, é um cara que me ensinou muito.
também. E eu já me senti uma fraude aqui nessa vez. E eu digo assim pra quem tá me ouvindo, não permita se sentir uma fraude. Você é merecedor. Se você tá ocupando esse posto, não se subestime, você é capaz. O lugar onde você se encontra pode ter sido dado pra você. Mas se foi dado, é porque cabe a você. Deus não lhe permitiria estar onde você está se não fosse pra você estar lá. É óbvio, né, cara, que não é pra você forçar uma situação. Mas não se sinta uma fraude, cara. Só para complementar, tu sabe que no digital surgiu muito isso, né? Dessa coisa do eu impostor, né? Uhum. Mas, cara, aquele 1% que tu sabe, tu pode ensinar para quem não sabe nada e quer aprender sobre aquilo, entende? É isso aí. Então é sobre isso, assim, eu só sei 1% disso aqui, eu vou querer me aparecer, querer ensinar isso na internet. Cara, tem gente que não sabe nada e tá querendo aprender sobre aquilo, e a tua forma de comunicar aquilo, porque tu também tá no início da caminhada, da jornada sobre aquele assunto, vai ser uma forma, tu vai transmitir aquilo de uma forma que a pessoa que não sabe nada vai conseguir entender. Tu me fez lembrar do negócio, Anderson, com esse comentário. Primeiro que o óbvio precisa ser dito. Então, não tenha medo de compartilhar aquilo que você sabe. Tem pessoas que não sabem, né? A criança, quando nasce, tem que levar uma palmada para aprender a respirar. Então, né, a gente não nasce sabendo tudo. A gente tem que aprender, e tudo que tu sabe, tu pode compartilhar, concordo contigo. Agora, uma coisa que eu muito tempo me perguntei assim, cara, qual é o meu talento? Eu nasci para quê? No que eu sou bom? Qual é o meu dom? Né? O que eu sei fazer bem feito? Acho que muita gente se pergunta isso. Felipe, por exemplo, ele foi fácil saber o dom dele. Nasceu sabendo desenhar pra caralho, não, brincadeira, mas desenvolveu a capacidade de desenhar, né? Vamos lá, teu caderno de desenho e tal, e foi nisso que tu se especializou, e foi, né, nego? Tu pegou a tua habilidade que tu sabia fazer e se tornou um dono de uma grande indústria que desenha. Que a Arte Pro faz nada mais do que desenhar. Se tu parar para analisar, tu cria desenhos, né? Fachadas, envelopamentos, tudo que tu faz é a ver com desenho, né? E por muito tempo me perguntei qual era o meu maior talento, porque eu não sabia identificar. Eu não conseguia identificar qual era o meu maior talento. O João é bom comunicador, sabe falar e tal, mas ainda assim não era uma coisa que eu achava que era um talento. Por quê? Porque o teu maior talento, cara, e isso pra mim, quando eu entendi isso, foi muito importante. O teu maior talento, ele se esconde atrás daquilo que é mais fácil pra você. E aí você não é capaz de identificar. Por exemplo, pra mim é ridiculamente fácil ligar uma câmera e gravar. Eu nem titubeio. Eu pego o celular. Acontece sim de eu errar, acontece sim de eu precisar regravar, acontece de eu... Mas se eu precisar fazer e não puder errar, eu vou dar um jeito de fazer. Eu não tenho medo de ligar a câmera e gravar. Nunca. Ou de ir para um púlpito discursar, como eu já fiz para, sei lá, 900 pessoas. Não tenho medo. Eu dou um jeito, eu faço. Isso é um talento que eu não sabia que era um talento. Até que eu aprendi que o maior medo do ser humano não é morrer, sabia? O maior medo é falar em público. Pelo medo do julgamento alheio. E para mim isso não era um talento, cara. Para mim, qualquer um sabe gravar na frente da câmera. Até que eu fui gravar as pessoas. Eu fui gravar o professor da escola. Até que eu fui gravar amigos, pessoas. O Felipe, por exemplo, quando começou a gravar, tinha um monte de dificuldade, né, Felipe? Lembra que eu te gravei algumas vezes? Agora eu tô todo solto. E isso é a prova de que a prática funciona. Exatamente. Eu conheci o Felipe no Empreenda SC 10 minutos, que a gente veio aqui. Totalmente travado, velho, naquele episódio. Totalmente. Eu pego o vídeo pra ver, tá ali. Pega pra ver. Então, assim, uma dica pra quem tá... Já assistiu, Grace? Ouvindo? Assiste então. Tem umas coisas ali empreendendo que é melhor deletar, né? Não, tô brincando. Então, o episódio foi legal. Enfim. Foi legal. Outro momento. Travado, mas foi legal. Fez parte da jornada, né? O legal é que tá ali pra gente lembrar, né? Sim. Mas, cara, se você quer saber qual é o seu talento, olha para aquilo que você faz com maior facilidade, que ali de alguma maneira se esconde. E com certeza, quero concluir aqui pra gente finalizar, João. Se tu tiver mais alguma coisa pra falar, eu quero complementar, mas pode falar. Tá. Agora eu esqueci o que eu ia falar, cara. Eita. Meu TDAH aqui, meus 6 cérebros. Tava falando sobre o talento. O talento. Que se esconde naquilo que é mais fácil pra você. E use esse talento que é fácil, é isso que eu ia falar, pra solucionar algum problema de alguém. Isso é empreender. Isso é empreender. É isso aí. Isso que eu queria falar. E aí desculpa, linka com o que o Anderson falou. Que às vezes tu não sabe o que tu pode fazer pelo outro, mas talvez, por exemplo, para mim é fácil falar na frente da câmera, mas se eu tivesse montado um método, ajudar as pessoas a falar na frente da câmera, eu poderia ter impactado muita gente, né? Ensinar aquilo que eu sei.
E aí vem um negócio que se chama vocação. Que muita gente... Ah, saiu o vídeo ali, ó. Faz tempo, será? Não, agora... Tem um negócio chamado vocação. Já deve ter ouvido falar de vocação, né? Qual é a minha vocação? Qual é a minha vocação? Chamado. Qual é o meu chamado? Vocação vem do latim. Vocare. E vocare é chamado. Quer arrumar aí, Felipe? Vamos deixar arrumar. Não, pode tocar, cara. Segue o baile, né? Vocação vem do latim vocare. E vocare é chamado. Aí a pessoa fica, qual é a minha vocação? O que eu nasci pra fazer e tal? Cara, a tua vocação, se tu não conhece, assim, tu tens a capacidade, se Deus te permitir, se tu buscar entender, tu é capaz de buscar compreender a tua grande vocação, né? Mas se tu não conhece a tua grande vocação ainda, se tu não conseguiu observar qual é a tua grande vocação, o teu grande chamado, cumpra aquilo que você tem que fazer agora. A tua vocação pode ser lavar a louça. Sim. Se você chegar em casa e tiver uma pia de louça para lavar, lave a louça. Seja útil. Seja útil. Faz o que tem para fazer agora. Eu não sei o que fazer. Faz o que tem para fazer agora. Por quê? Porque é através das pequenas coisas do cotidiano que grandes coisas acontecem. Eu já falei isso aqui, vou repetir essa história. Eu passo na frente do prédio da Sênior e eu imagino um monte de código de programação, né? Que aquele prédio ele foi formado através do código de programação de um RP. E esse RP, antes de ser um RP, ele foi uma ideia na cabeça de alguém. E eu tenho certeza que aquele cara, sei lá, não sei se foi o Jorge Senzi ou os sócios deles, não conheço todo o corpo diretivo da Sênior. Até fica a dica a gente trazer alguém da Sênior aqui. Vou te passar o contato do seu Jorge. Aquele prédio, aquele RP que através do código de programação construiu um prédio na Rua São Paulo, aqui em Blumenau, verde, bonito, um prédio grande, uma indústria aí que atende sei lá quantos % dos RP do Brasil é Sênior, é uma das maiores do mundo. Isso ali partiu da ideia da cabeça de alguém, cara. Alguém teve a ideia. Tá ligado? E partiu pra prática. Então, assim, são as pequenas coisas, as pequenas atividades cotidianas que te colocam no caminho para trilhar grandes coisas. Não adianta você querer ser grande sem executar o pequeno. Não adianta você querer ser prefeito sem limpar o próprio jardim. Não adianta você querer mudar o mundo se você não é capaz de mudar a si mesmo, cara. Entendeu? Então, assim, talvez, assim, para fechar e deixar, talvez, o meu maior aprendizado nesses últimos anos empreendendo, e eu vou dizer para vocês... João. Qual que é o teu maior aprendizado empreendendo? Cara, nos últimos anos foram muitas transformações na minha vida e vocês acompanharam de perto pelo nosso relacionamento que a gente convive semanalmente, né? E tudo isso é fruto de uma série de fatores que, através da mudança de mentalidade, eu fui capaz de ir construindo, de ser resiliente e correr atrás. Longe de ser perfeito, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para fazer ainda. Eu não sou, talvez, 1% do empreendedor que às vezes eu pareço ser para quem está ouvindo a gente. Eu tenho muito para aprender. Para ter noção, vou compartilhar com vocês aqui. A gente está implantando agora um CRM na minha imobiliária para criar um método e um processo comercial. Até então era na planilha e aquela confusão e o WhatsApp que tu se perde. Então, assim, só para dar a dimensão, a gente fala tanto sobre controle, dados e tal, relatórios, processo e tal, e eu não tinha um CRM, tá ligado? E essa dor veio forte em mim nas últimas semanas, tô me estruturando, tô aprendendo, tô tendo reunião e tentando entender como fazer, sabe? Tem que ser exemplo, né, mano? E eu, então, só para dizer que deixa claro, eu não sou 1% do empreendedor, sabe? Eu fui conversar com um amigo nosso, até porque eu vou pegar a consultoria, não sei se vai dar agora, mas a gente tá estudando, eu e o Ventura, um grande parceiro nosso. Sim, Rafa. E ele olhou pra mim, porra, tu não, né, João? Tu não pode, tá ligado? Por quê? Porque a gente é aquela correria do dia a dia, o empreender é isso, tá ligado? Então eu não sou 1% empreendedor, mas assim, talvez a maior, duas coisas, né? Primeiro foi a fé. A base da minha mudança de personalidade e o João que eu deixei de ser pro João que eu sou hoje é a fé e a espiritualidade. Que linkado a isso, evidentemente, tá a minha família. Tá a minha esposa, a minha filha. Então a base de fé e familiar, que é um desafio, família é um desafio, é um empreendimento complexo. Só quem tem filho para saber, Anderson, desculpa, mas é verdade. Até 1 aninho, cara, é punk. Minha filha tá com 1 ano e 3 para 4, é punk, acorda de madrugada, sabe? Mas tudo é para eles, tudo é para elas. Sabe? A fé e a família, a espiritualidade. Isso foi o que mais me transformou.
Agora, se a gente for falar de empreendedorismo, é aceitar que as grandes coisas só acontecem quando você executa bem as pequenas coisas. É querer deixar de ser grande e abraçar o ser pequeno. Porque quando a gente começa qualquer negócio, a gente se imagina vendendo para Elon Musk, a gente se imagina grande no G4 Company lá, com os guri e tal. Mas, cara, aqueles guri para estar lá, eles dormiram muito no chão, dentro da empresa. Tem que fazer o pequeno, que é nisso que eu tô focado. Sabe? Minha vocação todo dia é cumprir o pequeno. Seja na fé, na família ou no trabalho. Uma vez por semana na missa, me confesso quinzenalmente, mensalmente, e rezo o terço pelo menos uma vez por semana. Se não todo dia, se Deus quiser. Tô tentando voltar pra rotina. Minha família. Acordo de madrugada para dar mamão pra minha filha. Troca a fralda dela quando dá. Minha esposa é grande parceira, cuida da casa, cuida da filha. Tem a loja dela, empreende também, mas decidiu abdicar de muita coisa para ficar em casa e eu sou muito grato a isso. Então cuida da minha família, cuida da minha filha, cuidar da minha filha, ir almoçar em casa, abrir mão às vezes de ir num evento à noite para ficar em casa, abrir mão num final de semana às vezes de alguma coisa empresarial para estar com elas, enfim, né? Abdicar daquilo que eu posso abdicar para poder estar do lado delas. Então assim, a fé, a família. E aí no trabalho, cara, fazer tudo o que eu tenho que fazer, independentemente se for grande ou pequeno. Vender um terreno de 220 mil para mim é a mesma responsabilidade de vender uma casa de 2 milhões e 300 que eu já vendi, por exemplo. Ou um apartamento de 2 milhões e 900 que eu já vendi. É a mesma responsabilidade, é o mesmo atendimento, a mesma dedicação, o mesmo carinho com o cliente, a mesma parceria. Sabe? Agora, parar para olhar relatório. Fazer o que tem que ser feito. Sabe? E aí, agora tá lançado um desafio aqui, já que a gente tá registrando. Vou emagrecer. Tomei a decisão. Vai acontecer. Vou fazer acontecer. Quero ver, hein? Eu já fui mais magro na época, né? Mas é isso, cara. Porque assim, no fundo, tudo isso parte de uma decisão pessoal. Mas é isso, cara. Assim, o maior aprendizado é isso. Foca nas pequenas coisas. Faz bem feitas as pequenas coisas. Se preocupe com os detalhes. Não seja alguém perfeccionista também, porque feito é melhor que perfeito às vezes. Mas toma cuidado com as pequenas coisas. É isso, cara. Acho que... Pô, eu fiquei bem feliz, cara. Legal, cara. Obrigado por me deixarem falar e obrigado por fazer esse registro. João Paulo Taumaturgo, cara. O homem sentou e falou, cara. E mais uma vez estamos aí finalizando mais um podcast. Vamos agradecer que a gente esqueceu. Só citar, pode ser? Pode citar, cita aí. Manda bala. Arte Pro Comunicação Visual, Formento Playgrounds, Outbound Pro, W1 Capital, Óptica Varela, Sicredi, Ponsone, SSA Materiais Elétricos e Fernando Construções. Esse é o time de patrocinadores e apoiadores Jovem Pan, Agência Áurea, Madrugadão Lanche e Dona Ana Restaurante. Obrigado pela parceria de vocês. Andy, onde é que encontra o Empreenda? empreendasc.com.br, galera. Conecte-se ao ecossistema do Empreenda SC. Muito conteúdo para o seu relacionamento, seu desenvolvimento pessoal e profissional. Esse foi mais um Empreenda SC. Muito bem. Eu sou Felipe Rangel. Andy. @AndersonKRDZO. E @JP Taumaturgo. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Valeu.